Ou antes de começar, eu queria agradecer Alexandre, Carla, agradecer o Robinho e Vanessa, pelo cansaço e eles estão aqui, eu fico muito feliz. Vamos orar para começar? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de te louvar e engrandecer o seu nome. Obrigado pelo que o Senhor já tem falado durante essas semanas acerca da oração. Que nós possamos viver aquilo que nós estamos aprendendo, Deus. Que nós possamos expressar todo o nosso conhecimento em forma de adoração ao Senhor, Deus. Não é para nos engrandecer, é para te adorar, para que o Senhor seja engrandecido da forma correta. Nós estamos aqui humildemente pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós por mais uma vez. Que nós possamos compreender as suas verdades, que nós possamos guardar no coração, que o seu Espírito Santo nos convença de toda a verdade. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Fiquem à vontade, gente. Então, eu queria começar falando sobre os outros 3 módulos. A gente falou esse mês sobre oração. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses assuntos na Bíblia que acabam sendo negligenciados. Por quê? Porque muitas das vezes eu estava pensando sobre isso e eles são negligenciados porque nós somos legalistas. Como assim? Nós achamos que nós sabemos fazer, então a gente não precisa aprender. Para que eu vou aprender sobre oração? Pô, fecho meu olho e oro a Deus. Só que a Bíblia, ela tem um padrão. Se nós queremos adorar a Deus, nós precisamos adorar Ele do jeito que Ele quer, do jeito que Ele exige que seja feito. E eu ficava pensando nisso, falei, Jesus, da onde vem todo esse nosso legalismo, de achar que a gente já sabe, que a gente já conhece? E a resposta é simples. O legalismo, muitas das vezes, ele vem de uma coisa chamada pragmatismo. Eu conversei até com o Alexandre falando sobre. Pragmatismo é quando você acha que uma coisa está funcionando e por isso você continua fazendo. Eu venho aqui, eu falo sobre oração, eu falo sobre qualquer outro tipo de assunto, e a resposta no seu coração é, tá bom, pode até ser bíblico, mas o que eu faço já funciona, então eu não vou mudar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos adorando a um Deus santo e a um Deus exigente. Então, a partir do momento que nós estamos sendo a SEB aqui, até quem não está participando, corre um grande risco, porque as pessoas podem ser cobradas por isso. Mas eu não estava lá, mas tinha. Você teve a oportunidade de saber, de conhecer. E a Igreja Missão Águia tem dado cada vez mais oportunidade às pessoas conhecerem, através da internet. Gente, toda vez que eu estou na salinha ali, estou na salinha no domingo com as crianças, na segunda-feira eu estou ouvindo o culto. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, eu não perco o culto, eu fico muito feliz, de verdade. Então, assim, ora. O segredo da oração é orar. Pedir a Deus, Deus, me ensina a orar. Me ensina a largar meus vícios, porque a gente ora com vícios. Você acorda de manhã e ora correndo, como se fosse um cara qualquer que você está conversando. Não é um Deus santo. Mas às vezes você não tem tempo. Então você precisa conciliar o que é o tempo, com o que é o tempo que Deus merece, com o que é a forma que Deus pede, enfim. É difícil. Com vontade. Repetido, né? Verdade. E a gente já falou sobre vãs repetições, né? Enfim, o seu Raimundo aí, ó. Glória a Deus. Então eu queria que vocês abrissem a paz, meu querido. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 6. A gente falou durante esses 3 módulos, esse mês, sobre oração. E os 2 últimos foram sobre a oração modelo, o Pai Nosso. E eu queria continuar em Mateus 6. Porque Jesus, logo após ensinar os seus discípulos como orar, ele continua o seu ensino falando sobre o jejum. Olha que loucura, isso está em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Está escrito assim, ó. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Isso é engraçado. Quem ora para aparecer recebe a recompensa das pessoas. Quem jejua para aparecer é a mesma coisa. Você quer a recompensa de Deus? Não aparece. Você não quer a recompensa de Deus, você quer a recompensa dos homens? Fica à vontade. A resposta é essa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Da mesma forma, se você for recompensado pelos homens pelo que você está fazendo a Deus, os homens te recompensam e está tudo bem. Mas se você fizer a Deus, o próprio Deus te recompensa. E isso também é uma verdade. Quando você ora, você pode não sentir que você está sendo abençoado, mas você está.
Você pode não sentir que você está sendo recompensado, porque provavelmente Deus tem um plano maior para aquilo. Mas você está, porque Deus está te ouvindo. Essa é a maior recompensa. E é engraçado, não é por acaso que Jesus termina de falar sobre oração e começa a falar de jejum. Por isso que eu preciso trazer sobre isso. Como nada que Deus faz, né? É por acaso, enfim. Jesus está demonstrando que o jejum e a oração estão interligados. A gente começa aí. É possível orar sem jejuar? Sim. Mas é impossível jejuar sem orar. Impossível. E nós vamos continuar conversando. Nas Escrituras vemos o jejum sendo praticado em diferentes situações. A primeira delas é em arrependimento e quebrantamento por conta dos pecados e transgressões. Está em Jonas. Eu queria que vocês fossem lá no livro de Jonas. Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Nossa, você está doido. Jonas, capítulo 3, do 5 ao 10. Quem achar pode ler, por favor. Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. O arrependimento e o quebrantamento por conta dos pecados. É um dos motivos do jejum na Bíblia. O povo deixou de comer pelo arrependimento dos pecados. Era um povo que vivia em pecado, eles precisavam se purificar. Era a forma, uma dessas formas é o jejum. A segunda coisa que nós vemos na Bíblia relacionada ao jejum são tempos de angústia e calamidade. Fome, seca, doença. E eu não coloquei aqui versículo específico, que é muito. Em todo momento em que o povo passou por doença, por alguma transgressão, por alguma calamidade, o povo jejuou. Isso é nítido no Antigo Testamento. E o desejo intenso pela resposta de Deus. Eu queria que você abrisse, Vanessa. Esther 4,16. Obrigado, pastor. A gente precisa entender quais são as situações em que o jejum é feito na Bíblia, para que nós possamos replicar isso nos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Essa é a base. Hoje em dia, cada um tem uma ideia do que o jejum é. E a Bíblia tem a resposta do que o jejum é, porque a Bíblia exige o jejum. E ela exige o jejum nessas condições: arrependimento e quebrantamento por conta do pecado, tempo de angústia ou calamidade, uma dificuldade que você está passando, e um desejo intenso pela resposta de Deus. Isso está em Esther 4,16. Antes de Jó. Neemias, Esther. Pode. Esther pede para que o povo jejue enquanto ela vai buscar uma resposta do rei. Ou seja, ela precisava de uma resposta imediata do próprio Deus, para que Deus agisse no coração do rei, para que ele pudesse conceder o desejo de Esther. Então, o povo jejuou por isso, né? Jejuar é mais do que separar um tempo para deixar de comer. É uma abstinência voluntária de alimento com foco de busca a Deus, de reparar o coração para melhor servir a Deus na oração. O jejum faz parte das disciplinas espirituais, chamadas também de meios de graça, assim como a leitura da palavra e a oração. As disciplinas espirituais são maneiras comuns e diárias que Deus nos deixou para experimentarmos os benefícios do sacrifício de Cristo. Ou seja, é a forma de desfrutarmos um relacionamento pleno com o Senhor e desenvolver a nossa vida espiritual. Isso se chama meios de graça. Jesus morreu na cruz por nós. Amém. Glória a Deus. A gente não fez nada para merecer isso. E Ele deixou meios de graça para que a gente possa se apegar cada vez mais a essa verdade. Leia a palavra de Deus, é um meio de graça. Você lê na palavra de Deus, você começa a entender quem Jesus é. A oração é um meio de graça e o jejum é um meio de graça. Amém? Em Salmos 35:13, o salmista descreve o ato de jejuar como afligir a alma. Está escrito assim, ó: mas eu
Quando eu ficava doente, minha roupa era de saco, e eu afligia a minha alma com jejuns, e a minha oração voltava ao meu seio. O único jejum obrigatório descrito no Antigo Testamento, que é relacionado ao dia da expiação, também era tratado como um afligir de alma. Isso está em Levíticos 16, fala assim, ó: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para nós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Assim como o corpo sentia falta do alimento, a alma deveria sentir falta de Deus, dependência dela. Isso é o jejum. Vamos ficar claro? O jejum é dependência de alimento, assim como a sua alma depende de Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Então eu vou afligir a minha alma, deixando de comer, para que eu entenda o propósito de Deus, para que Deus me dê resposta, enfim. Nós vamos continuar aqui, vocês vão entender melhor. E aí a gente entra na motivação do jejum. Eu escrevi assim, ó: apesar de o jejum poder ser feito em comunidade, igual a gente viu no caso de Esther, né? Em algumas circunstâncias, é evidente que, assim como a oração, o jejum deve ser algo praticado em secreto. Nós lemos em Mateus 6 isso. Ou seja, para evitar algum tipo de vanglória ou de espiritualidade falsa. Gente, presta muita atenção. Eu passei por essa complicação. Quando você está jejuando, é muito complicado. Você começa a jejuar, você fica assim, não posso falar. Aí alguém chega e você assim, você quer comer? Aí você fica assim, o que eu falo? Eu minto? Eu não sei o quê? Não é esse o caso. A verdade é que o jejum, como ele é feito em um período de oração, provavelmente você vai fazer isso em casa. E estando em casa, você sabe as pessoas que estão ali, as pessoas que precisam saber que você vai jejuar. Você vai jejuar, você vai falar com seu marido, vou jejuar agora aqui, só para você não fazer uma comida gostosa e eu morrer, enfim. Existem pessoas que precisam saber disso, entendeu? Estou jejuando e tudo mais, mas isso não pode ser aparente. Ah, vou entregar meu jejum daqui a 3 horas. Acabou. Você entregou para o cara o jejum, para o homem você entregou o jejum. O jejum é para ser guardado. Eu ouvi uma vez um irmão falando, assim, a Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas às vezes é bom a gente falar para as pessoas se motivarem na fé. A Bíblia não manda a gente fazer isso. As pessoas se motivam na fé através da nossa vida, de como nós andamos, não do que a gente faz. Porque se fosse assim, o Espírito motivava a gente na fé. O católico motivava a gente na fé. Deus manda que essas coisas sejam escondidas. Não é só assim, se eu conseguir. Não, é para ser escondido. Quando você orar, não é para ninguém saber que você está orando. Quando é para você jejuar, não é para ninguém saber que você está jejuando. Quando você fizer alguma boa obra, não é para ninguém saber. Ninguém está falando para mentir. Mas para que a gente quer mostrar? Estou jejuando. Complicado. É difícil. Aí começa as desculpas, enfim, né? Vamos lá. A motivação do jejum é tão importante quanto o ato. Afinal, Deus sonda os nossos corações. Em Isaías 58, encontramos o seguinte relato. Isso é o povo falando, hein? Ó, loucura. Esse povo é... gente, você não lê o Antigo Testamento, não, você vai ficar com mais raiva do universo. Por que jejuamos, dizem, e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixas, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse. Sondar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo.
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. O que acontecia? O povo falava assim: vamos jejuar, vamos jejuar. Mas ia fazer as coisas de casa. Gente, vou falar, vou frustrar vocês tudo, porque Deus me frustrou, então eu preciso frustrar vocês. Jejuar enquanto faz as coisas de casa, enquanto trabalha, não é jejuar. Jejum está ligado à oração, ponto. Você precisa separar um tempo de oração. O tempo de oração é o tempo que você está trabalhando? Não tem como, é impossível fazer isso. Gente, eu vou contar para vocês o que eu fazia. Chegava do culto e eu dormia tarde. Então eu falava assim, vou comer e vou começar um jejum. Nada a ver, né? Começava, comia 10 horas, 11 horas começava meu jejum. Pá. Meu jejum ia de 11 horas da noite até 6 da manhã, que era a hora que eu acordava. Como que eu como? Como que eu oro? Gente, é doido da cabeça. Oi, quebra o pau. Bacana, muito, muito bonito. Muito bonito. Sabe qual que é a ideia? A ideia do jejum é você... A ideia do jejum, por exemplo, o jejum do povo, é você ter contato com Deus. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Você separou 4 horas para jejuar. Nessas 4 horas você se priva de alimento e você passa a conversar menos mesmo. As conversas precisam ser conversa espiritual. Eu não posso... Gente, estou em jejum, aí eu começo a conversar com o pastor sobre o meu dia a dia. Não. As conversas são mais espirituais. Você precisa de um momento de louvor a Deus. Você precisa de um momento de contemplação do divino. O que for. Você parar de comer e continuar vivendo sua vida é regime. É regime, infelizmente. Vai lá. Eu também. É um bom pode ser um bom lembrete. Exatamente. Aí o que acontece? Isso pode ser um excelente lembrete, mas não é jejum. Porque o jejum bíblico ele precisa de um tempo de adoração a Deus. Nesse momento que você está no percurso, você está adorando a Deus, você para um tempo para Jesus. Mas se você passar, vamos supor que o seu jejum são 6 horas. Se você passar 4 horas nas suas coisas, você não está orando a Deus. Você não está conversando com Deus. Você não está louvando a Deus. Você está fazendo sua vida, vivendo sua vida. Perfeito. 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 E a gente precisa lembrar de uma coisa. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é um tempo com Deus. É porque a gente tem a ideia de que o jejum, ele precisa te machucar. Você precisa se sentir machucado. Eu não vou tomar café da manhã. Então, machucou meu dia. Porque o café da manhã é que me mantém... não é isso. É um afligir. É, Senhor, eu estou aqui sem me alimentar para buscar o Senhor. É um momento só meu e do Senhor.
Chegaremos aí. É importante salientar aqui, o jejum não dá nenhum mérito ao cristão, tá? Não é barganha não. Mas deve ser feito com o objetivo de quebrantamento, de se aproximar de Deus. Sem oração e sem quebrantamento, o jejum é dieta. Ele deve ser feito de forma discreta, sem a intenção de parecer mais espiritual ou religioso, como fazem os fariseus, que faziam na época, né? Embora não seja uma prática tão regular, gente, é isso que a gente entendeu errado. O jejum é para momentos de aflição. Não é qualquer... Gente, vou jejuar, que eu sou uma pessoa que jejua todo dia. Não é para isso. Esse não é o objetivo do jejum. Ele tem um objetivo. Embora o jejum não seja uma prática tão regular quanto a oração, a leitura da palavra, é uma disciplina importante no crescimento espiritual e pode ser praticado individualmente e coletivamente. O termo original para a palavra jejum é nesteia, que significa não comer. Nesteia. Ou seja, o jejum está intimamente ligado ao alimento, sendo esse essencial para a sobrevivência. Fazer jejum de Coca-Cola, chocolate, carne, TV, celular, coisas que são potenciais vícios seus ou que são prejudiciais à sua saúde, não é considerado um jejum, apesar de ser válido de se abster de coisas do tipo para o crescimento espiritual. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer jejum de televisão. Vou ficar um mês sem televisão. Nós temos um problema aí. Porque no jejum você precisa estar orando, não é? Orando você está assistindo televisão? Não, então você já está se abstendo de televisão no período do jejum. Já é natural se abster de televisão. Claro, a televisão pode ser um vício para você. E você pode parar. Jesus, 30 dias sem televisão, vou parar, mas isso não é jejum. Isso é um propósito que você faz com Deus, ou o que for. Porque a gente tem a dificuldade. A gente acaba achando, é só um nome. Não, a Bíblia chama de jejum, que é jejum. A Bíblia chama que é oferta de oferta. A Bíblia chama dízimo de dízimo. Então, assim, essa é a ideia. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que o jejum é quando você se abstém de algo legítimo e bom, comida, para se apropriar de algo melhor, a comunhão com Deus. Essa é a ideia. Você separar um tempo, mesmo que pequeno. Não é para você morrer, gente. Jejum de 30 horas. Ó, você está vivendo sua vida? Então não resolve. Agora, o cara faz um jejum de 3 horas, 2 horinhas. Jesus, eu o Senhor aqui. Nossa, em contato. Isso é jejum bíblico. E aí, eu sei que vocês estão cheios de dúvida, mas eu preciso correr. Nós vamos para os votos a Deus, que eu prometi que ia falar sobre isso também. Amém, perfeitamente. Pode ser curto. É. O que você está fazendo? Sim. Vou falar. Você quer ver o exemplo disso? É o que a gente leu lá em cima sobre o dia da expiação. Eles chamam de sábado. O sábado é o quê? É o dia de paralisar. Esse é o sábado de vocês. Vocês vão tirar um dia para se abster de comida. É o sábado. Vocês não fazem nada nesse dia. Entendeu? Essa é a ideia do povo judeu da época. E vocês vão ver muito jejum no Antigo Testamento. E muito pouco no Novo. E vocês vão falar assim, então nós não precisamos jejuar. Não, porque o próprio Jesus, quando for questionado, seus discípulos não jejuam, não? Os discípulos de João jejuam. E ele fala assim, que quando o noivo está, eles não precisam jejuar, mas chegará o tempo. Ou seja, Jesus já pressupõe assim, eles vão jejuar, mas não agora. Agora nós estamos em festa. Agora é um período de alegria. E é isso que Jesus quer dizer. Num período de alegria, não tem por que jejuar. O propósito do jejum é para um problema. O bicho está pegando. Jesus, volta quebrando, meu irmão. Vou parar um tempo aqui, vou adorar o Senhor, vou buscar o Senhor para que o Senhor me responda. Amém? Então vamos para votos? Para vocês ficarem com mais raiva de mim ainda. Os votos são muito atrelados ao Antigo Testamento. Números 30, do 1 ao 2, diz assim, Moisés disse aos chefes da tribo de Israel, e isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disser. Quando falamos de votos a Deus, é impossível não nos atentarmos ao que diz, e eu quero que vocês abram Eclesiastes 5. Gente do céu. É um dos meus versículos das minhas passagens favoritas da Bíblia. Então, Eclesiastes 5. Capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Jesus, pau quebra aqui, irmão. Está escrito assim, Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente.
Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber o que estão agindo mal. Versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Ele fala duas vezes. Gente. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. O homem mais sábio que já existiu nos adverte sobre a diferença entre nós e Deus. Deus está no céu e você na terra, por isso, fala pouco. Isso encontra mais força quando nos lembramos do que Tiago diz no capítulo 4, onde ele fala assim, vocês são extremamente insensatos. Porque vocês falam assim, nós vamos ali, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos viver, sendo que na verdade vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não sabem de nada. Ao invés disso, vocês deviam fazer, se o Senhor quiser, iremos e faremos, sem problema nenhum. Não sabemos o dia de amanhã, não temos controle sobre o futuro. Devemos nos lembrar disso ao prometermos algo ao ser que sabe e controla todas as coisas. Você não está prometendo para qualquer um, você está prometendo para Deus, você vai ter que cumprir. Ganha um peso a mais, né, o voto, ganha um peso a mais. E aí, calma. Pastor, hoje vim frustrá-los, amém. Queria falar com vocês... Queria contar para vocês a história de Jefté. Ela está lá em Juízes 11. Vocês não precisam abrir, mas escreve aí. Juízes 11, do 29 ao 40. É uma das histórias mais tristes da Bíblia. E tudo aconteceu por causa de um voto. Olha que loucura. Está escrito assim no versículo 30. Ó. Espera aí. Versículo 30 está escrito assim. Jefté fez esse voto ao Senhor. Se entregares os amonitas às minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Foi o que Jefté disse. Jefté vence os amonitas, e a pergunta agora é, quem será que saiu ao encontro de Jefté? A resposta está no versículo 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, e não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Deus não pediu sacrifício humano. Deus condena sacrifício humano. Mas Jefté vivia um sincretismo religioso, uma junção, onde os deuses misturaram com o Deus dele, e ele achava que estava crendo no Deus verdadeiro, uma confusão, enfim. Uma mistura de divindades e crenças que o fizeram se esquecer de Levítico 5. Olha o que fala em Levítico 5, gente. Se alguém impensadamente jurar, fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu. Trará ao Senhor uma ovelha e uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. A história de Jefté termina com ele sacrificando a própria filha. Ele fez um voto a Deus e ele matou a filha. Mas isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. Jefté juntou os deuses do povo com os deuses dele e sacrificou a filha. Sendo que Levítico dava a ele a ideia de só ir lá e sacrificar um animal. Fui pensar, Deus, burro, vou ali sacrificar uns pombinhos, uns trem, o Senhor perdoa. Ele esqueceu disso, porque estava no meio dessa junção de saber, já entender, já conhecer o próprio Deus, enfim. Jefté fez com que a ira de Deus se acendesse contra ele, de forma que Deus ficasse calado diante de toda essa confusão. Jefté misturou os deuses, misturou as crenças, e no fim, por causa disso, sacrificou a própria filha a ninguém. Deus está no céu e você na terra, por isso, fala pouco. Olha que loucura. A gente não sabe o dia de amanhã, irmãos, a gente não sabe. No Novo Testamento, não encontramos nenhuma orientação quanto a fazer votos, e como fazê-los, nem como proceder caso não se cumpra o voto. Dito isso, acredito que para o cristão, o voto não deveria ser uma prática. Por quê?
Ao fazer votos a Deus, acabamos criando uma falsa ideia de que podemos controlar a Deus, ou barganhar com Ele para conseguirmos algo. Deus nos diz em sua palavra que Ele nos escuta através de Jesus pela oração. Essa é a ideia. A gente precisa orar a Deus, Ele vai nos ouvir. A gente não tem nada para entregar a Ele, não. A gente não tem nada para oferecer a Ele. Senhor, se o Senhor me ouvir, eu te darei. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Mas não, eu estou muito aflito, eu preciso entregar algo ao Senhor. Entrega, sem problema nenhum. Mas voto não. A Bíblia não fala nada no Novo Testamento sobre voto. Nada. Você vai sacrificar o quê se o seu voto for impensado? E aí? Se você não cumprir. Só que cabe a ideia de Eclesiastes. Quer fazer? Depois de tudo que eu falei aqui, quer fazer? Então cumpre. Acho melhor você cumprir. E se tiver errado? É melhor não fazer. Desde que eu me converti, eu entendi isso. Cara, para que eu vou fazer votos a Deus se eu posso só pedir? Jesus, faz para nós aí. Tem misericórdia de mim aqui. Tem nada para te entregar, não, a mão está vazia mesmo. É isso aí. Ele nos ouve através da oração. Ele vem em socorro daqueles que são seus, e a gente já falou sobre isso. Devemos então levar diante de Deus os nossos pedidos e as nossas necessidades, confiando e esperando nele. É só isso. É simples. O cristianismo é diferente do povo de Israel. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam ler o Antigo Testamento, ler o Novo Testamento. Existe a igreja, o povo de Deus e Israel de Deus. O Israel de Deus. Para Israel existe uma lei civil. Para Israel existe uma lei cerimonial, que eles cumprem até hoje. Para nós é graça. Para nós é diferente. O tempo da igreja é totalmente diferente. E existem normas com a igreja. E as normas com a igreja é: confia no Senhor, irmão. Ora ao Senhor. Busca ao Senhor. E a gente fica tentando achar coisas para fazer. Não estou querendo desencorajar vocês a jejuar, principalmente. Jejum é algo bíblico e deve ser feito da forma correta. A gente não pode fazer impensadamente a um Deus que é eterno e um Deus que tem um tipo de jejum que agrada a Ele. A gente precisa aprender a agradar a Deus. O que a gente estudou aqui sobre oração foi exatamente isso: como agradar a Deus. Estou orando a Deus. Deus está me ouvindo, está funcionando. Mas como que eu posso agradar a Ele? Começando a oração reconhecendo quem Ele é. Me lembrando de perdoar o meu irmão. É assim que Deus quer que eu ore. É assim que Deus quer. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com o pragmatismo. Muito cuidado. Não é porque está funcionando que é verdade. Não é. É muito fácil. Satanás, ele faz funcionar. Minha família está uma bagunça. Eu entrei para a igreja, minha família está uma bagunça. Eu saí da igreja e a família melhorou. Foi Deus? Não foi. Fica fácil, né? Já vi irmãos falarem: irmão, e você vê que o cara assim está precisando buscar Jesus demais. Aí ele começa a vida de oração. Irmãos, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Sábado e domingo de noite. Quarta de noite. Olha que bênção. Não é. Não é. Tem momento de dificuldade? Tem. Tem momento que você vai ter que abrir mão? Tem. Mas eu vejo que você precisa entender. Eu vou contar para vocês uma coisa íntima minha. Eu me conheço a ponto de saber que se eu não estiver em comunhão, eu morro. Eu me conheço nesse nível. Então eu sempre pedi para Deus: Deus, o Senhor pode me dar um emprego até às 6 da tarde? Por favor. E Ele sempre teve me suprindo. Sempre. Eu consigo um emprego às 6 da tarde. É loucura. Pode trabalhar. Eu falo com o chefe aqui: sábado eu trabalho. Meu sábado é seu. Fica até. Mas domingão de noite não rola. Mas eu tenho culto na quarta. Meu chefe já sabe disso. Meu chefe, tipo assim, rola quebrando lá e fala assim: hoje é quarta, né? Você tem culto, vai. Pode quebrar aqui, nós resolve na quinta. Você entendeu? É Deus cuidando, não é eu que sou top. É Deus cuidando, cara. A gente precisa pedir. Claro, existem momentos, mas você não pode se contentar com isso não, cara. A gente não pode. A gente precisa se contentar em estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, junto com os irmãos. Jesus, esse emprego está me atrapalhando de buscar o Senhor. Deus vai abrir outra porta. Ele é Deus, gente. Aí a gente fica, né? Não, mas isso aqui é a bênção de Deus. Não é porque está funcionando que é a bênção de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Para finalizar, o intuito desse ensino é trazer mais reverência em relação a esses temas tão banalizados. Jejuamos para comprar o favor de Deus, para nos mostrar ou nos sentir mais espirituais. Fazemos votos tolos, sem consciência do que estamos falando. Crianças entrando descalças mata adentro. Que possamos jejuar mais, nos santificar mais e buscar cada vez mais agradar a Deus com a nossa obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está escrito. É simples. Estou com dúvidas, Jesus. O que eu faço? Igual que o Júnior falou, e eu aprendi muita coisa. Eu também. Eu aprendi muita coisa errada, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu jejuo, se eu não jejuo. Na dúvida, obedece.
Já subiu 10 degraus. Degraus que você não conseguiria subir se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Essa é a ideia. A ideia é entregar tudo nas mãos de Deus. Jesus, essa bênção que eu consegui não foi porque eu falei demais, foi porque o Senhor é bom. Isso daqui não foi porque eu subi a penha de joelhos, foi porque o Senhor é bom. Isso daqui não foi porque, sei lá, eu vou em todos os cultos. Jesus, eu sou dizimista fiel. Não, é porque o Senhor é bom. Tudo no Evangelho é em resposta. Aprendi isso, ponto. Esquece tudo que eu falei e lembra assim, ó. Tudo no Evangelho é em resposta. Pronto. Por que eu canto? Em resposta. Por que eu sirvo a igreja cheia de problemas? Em resposta. Por que eu amo os irmãos? Em resposta. Tudo é em resposta. A gente não consegue pagar tudo que Deus fez. A gente não consegue pagar o sacrifício de Jesus na cruz. Em resposta. Eu sei que surgiram algumas dúvidas em vocês. Eu sei. É muito difícil. Entender a palavra de Deus é muito complicado. Por isso a gente devia ler mais, tá? A gente devia buscar mais a Deus. A gente devia se preocupar mais. Porque é complicado. E às vezes a gente tem medo de mexer no vespeiro. Já estou bem, gente. Sei orar, sei buscar. Já estou bem. Não vou mexer nesse vespeiro que está funcionando. O problema, para finalizar, é chegar perto de Jesus no juízo e ele falar que não nos conhece. Imagina ter passado a vida inteira adorando um Deus que você criou. Ou, deve ser frustrante. Frustrante. Você vê, João não dá muita ênfase no cara que vai para o inferno. Ah, fulano foi para o inferno aí, o povo vai para o inferno. Mas os falsos profetas vão falar, Senhor, mas nós profetizamos no seu nome. Nós não somos qualquer um. Nós fizemos teologia, Jesus. Nós fizemos teologia. Eu sou Caio Fábio. Jesus. É meu nome. Nunca te conheci. Você está falando com outro cara. Com o mesmo nome, mas outro cara. Com a mesma roupagem. Mas, gente, isso me causa medo. Mas medo extremo. É por isso que a gente não pode se conformar. Eu não sei orar como convém. Mas eu sei que me convém orar. Mas eu preciso aprender a orar. Eu sei que eu preciso jejuar. Eu preciso buscar o que é jejuar. Dízimo. Não, eu estou com dúvida. Eu estou dando dízimo. Beleza, mas eu estou com dúvida. Vai atrás. Vai atrás. Gente, quem busca, acha. 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 Eu estava comentando com os meninos. Quanta coisa que eu nunca tinha ido atrás. Agora que eu estou lendo o Antigo Testamento, está me bugando. Jesus. Era isso? A resposta estava aqui. Na minha cara, na minha Bíblia, dentro da minha casa. Estava. A resposta estava lá dentro da minha casa. E eu procuro, Jesus, uma confusão. Não é tão confuso assim. A gente que complica. Vamos orar? Queria agradecer a cada um de vocês. Esse foi o último módulo sobre oração. Próximo mês a gente vai falar sobre um assunto leve, maravilhoso. Mentira. Vamos falar sobre pecado. Aprender um pouco mais sobre o que é viver o que a gente vive, né? Vida de cachorro sem vergonha. Mas eu fico muito feliz por essa igreja abrir as portas para os temas, sabe? Se o seu coração discordar de alguma coisa, ora. E procura uma resposta bíblica. Porque eu dei uma vertente bíblica. Tenho certeza disso. Certeza disso. Cuidado com o pragmatismo dentro do seu coração. É um negócio que me pegou muito essa semana. Eu fiquei pensando, cara, quantas coisas na minha vida eu só não quero saber porque está funcionando. Não quero viver assim não, cara. Não quero. Eu quero buscar o Jesus de verdade. Eu quero louvar o Deus de verdade. Para no final estar no meio dos irmãos de verdade, com Cristo de verdade, num céu de verdade. Amém? Não vamos tratar Deus como um conto de fadas, porque Ele não é. Vamos orar? Jesus, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. O Senhor permite com que a gente entenda as coisas do Senhor através da Sua palavra. Obrigado, Jesus. Nós somos tão falhos, Deus, tão pequenos. Nós temos tanta dúvida e ao mesmo tempo tantas certezas, Deus, de coisas que a gente nem sabe. Nos perdoa. Nos conduz pelos seus caminhos. Nos conduz pela verdade da palavra. Que a Bíblia não seja mais um bicho de 7 cabeças no meio do seu povo, Deus. Que as pessoas possam louvar, orar, buscar o Senhor de verdade, ou se interessem por isso, Deus. Que esse nível raso morra no meio de nós. Que essa vontade vã de só fazer qualquer coisa e achar que agrada a um Deus eterno caia por terra, Deus. Nós queremos te dar o louvor que é devido, a honra que é devida. Nós queremos entrar na sua presença da forma que o Senhor merece, Deus. Coloque em nós um desejo por santidade, Jesus. Coloque em nós um desejo por buscar e conhecer o Senhor mais, Deus. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos da Sua palavra, Jesus.
Nós precisamos adorar o Senhor de verdade, Deus. Muito obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigado pelo Senhor se fazer presente, Deus. Toca no coração de cada um que veio essa noite. Que eles possam ruminar tudo que foi falado, Deus. E que se eles discordarem, que eles corram para a Bíblia deles. Que nós possamos sempre correr para as nossas Bíblias, Jesus. Que nós possamos encontrar conforto na sua palavra, Deus, não no nosso achismo, Jesus. É isso que eu te peço. Eu peço pela sua igreja, Deus. Eu peço que a sua igreja seja uma igreja bíblica. Eu peço que a sua igreja seja uma igreja que busca o Senhor em espírito e em verdade, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Tem lanche.